Oi, eu sou a Nádia Moraes e eu vou falar um pouquinho sobre as principais diferenças na postura do brasileiro e do europeu no mercado de trabalho. Isso são coisas que eu já tinha observado, eu tinha ouvido algumas fofocas, mas eu tive uma conversa essa semana que me fez refletir. Então, primeiro, lembra que eu já falei que muitas vezes os europeus eles acham estranho que a gente sorri muito e a gente elogia muito, e daí às vezes soa como se fosse um pouco falso. Observando, e até na minha pesquisa, né, sobre os diferentes tipos de humor, eu comecei a observar assim que o brasileiro ele faz muita piada com duplo sentido o tempo todo. Piada sexual, piada com duplo sentido, mas isso revela o quanto pra gente é importante o que está nas entrelinhas, né? A gente tem isso como uma forma de viver. E em outros lugares, as pessoas são mais literais mesmo. Então, pro europeu, dizem que o europeu às vezes é meio grosso, né? Mas não é, ele fala aquilo que ele quer dizer, não, e ele fala não diretamente pra você, de boa. Mas aquela coisa do jogo de cintura, né? Do jeitinho brasileiro, a nossa ferramenta de sobrevivência é procurar, às vezes, desviar de obstáculos, fazer as coisas com menos. Menos, não digo menos esforço, menos sofrimento, talvez, né? Porque eu não acho que a gente é preguiçoso. Isso eu não acho, mesmo. Eu acho que varia de cada indivíduo, né? Mas eu acho assim, a gente é muito trabalhador. Só que, acredito eu, não sei se é porque a gente já tem uma história tão sofrida, né? Já tem tanto peso na história e tudo mais no nosso dia a dia, que a nossa ferramenta de sobrevivência é procurar ser positivo, é procurar ser leve. Então, não sempre a gente de cara vai falar o não, a gente vai tentar lidar com aquilo de uma outra maneira, que eu acredito que é uma maneira muito inteligente de lidar com as coisas. Mas, no ambiente de trabalho, o que os europeus eles pensam assim? Eles percebem que brasileiro traz muita leveza para o ambiente. Que brasileiro, ter brasileiros, né, no ambiente de trabalho, eles sempre brincam, fazem piada, trazem uma energia mais leve mesmo. E daí o que acontece? No ambiente de trabalho, a gente fica bravo muitas vezes. Não sei se vocês estão ouvindo, tá? O vento bem forte. No ambiente de trabalho, a gente fica puto às vezes, né? Com o chefe, com várias situações de injustiça. E muitas vezes a primeira reação do europeu é manifestar. É realmente ficar estressado, é abraçar aquilo. E a gente fica também puto, né? Mas às vezes uma primeira reação é dar uma disfarçada, é controlar, é dar uma conversadinha, é tentar dar um jeitinho para burlar a situação e desviar de obstáculos. Mas eu analisando assim, porque eu tenho isso também, não é que a gente fica desviando para fugir. A gente desvia porque às vezes a melhor maneira de resolver é entender, aprender como se comunicar, né? Usar empatia, usar gentileza. Então a gente é muito bom nisso. E isso me fez pensar em outras coisas que acaba sendo também uma característica minha. A gente é mestre nessa coisa de ser, não sei, mais de boa, mais informal. A gente abraça muito a informalidade, a gente é bom nisso. É uma ferramenta nossa também de sobrevivência, nada é à toa, nada é por acaso. Mas acho que a gente leva isso para um nível assim profissional, que às vezes a gente não tem o zelo que a gente deveria ter com as coisas. Isso já é uma análise minha, tá? Por quê? Porque eu percebo que, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de tomar iniciativa. E eu faço as coisas, eu faço e não tem problema se não sair perfeito. Sempre fico pensando que se a gente esperar as condições perfeitas, a gente nunca vai fazer nada. Isso é legal. Só que daí eu também percebi que, às vezes, Nádia, eu poderia caprichar mais. Eu poderia fazer o melhor que eu posso. E é uma observação também que algumas pessoas têm dos brasileiros, né? Não tô falando não é que a gente é relaxado, nem nada. Mas de postura, não tô falando nem no trabalho, né? No dia a dia em geral. A gente é muito despreocupado, muito informal. Eles têm uma preocupação enorme com o que os outros vão pensar. Talvez não vão admitir isso, mas eu, como brasileira, eu percebi isso. Uma preocupação enorme, assim, o que vão pensar? A roupa tem que estar tudo bonitinho, certinho, sabe? Eu preciso me portar de um jeito muito
comedido, muito reprimido, senão o que os outros vão pensar. Então isso é um peso desgraçado na vida, isso é horrível. Brasileiro fala, foda-se, tá frio? Pelo menos em São Paulo, assim, né? Você coloca uma blusa e uma luva e outra blusa e outro cachecol. Nada precisa ter a ver com nada, nada precisa estar combinando. Tá frio, foda-se, vou usar o que tem e vou colocando aí que tem. Então, eu percebo que o jeito de se vestir é diferente também. A gente é mais informal, a gente é mais de boa, a gente é mais despreocupado. E isso faz com que a gente, às vezes, eu pelo menos, tá? E no geral, analisando a cultura em geral, às vezes a gente não zele tanto para tentar fazer algo perfeito, para ser mais rigoroso com tudo, com o que a gente faz, com o nosso comportamento. Eu acho que o rigor deles já é extremo e é contraproducente. Eu não acho nem que é útil. Eu acho que faz perder energia à toa e se estressar à toa e sofrer demais, né? E a gente é um pouquinho mais leve, mas às vezes a gente leva de uma maneira muito informal, até mesmo coisas sérias, né? Como sempre, eu começo falando uma coisa, devo abrindo demais e depois eu termino não sei como. Fica uma coisa meio bagunçada. Mas espero que tenha feito sentido pra você. E até o próximo vídeo.